CBN, eleições 2014. Você já sabe em quem vai votar no dia 5 de outubro? Já escolheu o seu candidato ao governo do estado de São Paulo? É uma missão difícil, é por isso que a CBN te ajuda e entrevista os candidatos que estão concorrendo ao Palácio dos Bandeirantes. A partir de agora, a CBN São Paulo se une também à CBN Campinas, CBN São José do Rio Preto, para te ajudar nessa missão. Ouvir os programas de governo e também conhecer um pouquinho mais de quem pretende comandar esse que é o maior estado do Brasil. Você, ouvinte, é o nosso convidado especial e pode participar mandando para cá sua pergunta, fabiola.cidral@cbn.com.br. Participe também pelo nosso WhatsApp, o Thiago Barbosa está monitorando o nosso WhatsApp, pelo 999-131-943. O nosso quinto entrevistado é o candidato do PRTB, Walter Siglioni. Ele é paulistano, tem 45 anos, jornalista, empresário do ramo de comunicação. Atualmente é vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, coordenador de comunicação da Comissão de Segurança Pública da OAB. Em 2010, foi coordenador de campanha do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Nelson Calandra, que foi eleito presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. E na área política se filiou ao PRTB em 2013, no ano passado, depois de uma rápida passagem pelo PHS. Essa é a primeira vez que ele se candidata a um cargo público, justamente ao governo do estado de São Paulo. Ele já está aqui no nosso estúdio ao meu lado. Olá, bom dia, candidato. Bom dia, bom dia. Uma emoção estar aqui na CBN com vocês, com os amigos queridos que estão aqui no estúdio, né? Não esquecendo que eu tenho uma vida de jornalismo ligada à CBN, ligada a essa casa como assessor de imprensa, e foi aqui que eu descobri como fazer cidadania trabalhando com essas pessoas como o Dr. Calandra, como a OAB. Então é uma honra para mim estar aqui e estar com você aqui. Agora, a sua candidatura, candidato, ela foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, por não comparecimento nas urnas e o não pagamento da multa. Pelo que a gente checou aqui justamente com o Tribunal Regional Eleitoral, ela ainda continua aguardando um recurso. Ou não? Qual é a situação que o senhor tem? Não, como eu disse, teve um fator muito particular que os colegas sabem por que eu não votei naquele dia, não queria ficar mencionando, nada que não me desabonasse, mas uma candidatura que foi indeferida por R$3,50, né, R$3,50. Uma multa pelo não comparecimento nas urnas. E depois foi julgado e liberado. Hoje eu estou liberadíssimo para ser candidato. Acreditei na justiça e a justiça sempre responde dessa forma, da forma mais certa, mais correta. Porque acabamos de checar a informação. A Gabriela Gonçalves acabou de conversar com o Tribunal Regional Eleitoral e eles dizem que ainda estão aguardando recurso. Não, já saiu a decisão, já saiu. Inclusive consta no consultor jurídico. Eu estou com uma honra falar para vocês isso. Essa decisão já saiu e foi a semana passada. Bom, o senhor é a favor ou contra o voto obrigatório diante disso, já que o senhor não conseguiu comparecer às urnas? E esse é um grande questionamento no nosso país, né? Muita gente não vai no dia da eleição votar e acaba ficando com essa multa e fica com essa pendência. E o senhor, por exemplo, candidato ao governo, ficou com uma pendência como essa. O senhor é a favor ou contra o voto obrigatório? Inclusive, estava doente no dia, né? Eu sou contra, eu acho que o voto tem que ser facultativo. Você precisa entender se você tem vontade de fazer cidadania, você faz através deste entendimento. Você vai até a urna e vota na melhor proposta, no melhor candidato. É assim que eu penso. Mas o Brasil precisa mudar em vários aspectos e eu acho e tenho certeza que esse caminho está sendo colocado aí. Então, sim. Sim, claro, claro. E por que o senhor não compareceu, então, Eu tive um acidente automobilístico e, inclusive, comentei isso. Faleceu uma pessoa, eu não pude estar lá no dia, infelizmente. Eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Agora, Walter Siglioni, aqui até recebendo aqui algumas questões dos ouvintes, a gente sabe que os desafios para o próximo governador são muitos, né? E as pessoas perguntam qual é a sua experiência na questão de gestão pública, né? Para assumir um cargo tão desafiador. Como é que o senhor quis abraçar essa ideia de ser realmente candidato? E qual é a sua experiência nessa área de gestão pública? O que o senhor já tem na sua história de gestão pública que faça o senhor ser um candidato possível para o governo do estado de São Paulo? Eu tenho um trabalho muito pesado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, em várias comissões, há quase 20 anos, né? E nós, quando trabalhamos com a OAB, nós trabalhamos com possibilidades para a população, né? E temos que concretizar, porque lá você não tem nenhuma gestão, você não tem as questões empresariais, e sim um problema a ser resolvido junto com as comissões.
Então, isso é um lado muito forte, isso me garantiu essa situação de cidadania. A outra situação bem interessante é que eu trabalhei com a Cruz Vermelha do Brasil, né? Nós trabalhamos naquele momento de crise que teve na tragédia do Rio de Janeiro em 2011 e eu fui porta-voz nacional da Cruz Vermelha. E ali fui entender plenamente como é que era essa assistência, como é que trabalha a questão todo o amparo do poder público, da parte médica, enfim, trabalhar com a Cruz Vermelha é trabalhar com a população. E a gente trabalha com jornalismo, né, na Associação Paulista de Imprensa. Isso também há mais de 20 anos. Então, esse tipo de experiência é interessante, a gente pode trazer isso para o governo de uma forma regrada, e o resto é ter equipe. Nós temos equipe, né? Um bom programa e equipe, uma equipe adequada, né? Mas essa questão que o senhor está falando não é uma questão de gestão pública, de conhecimento de gestão pública, né? Não é assim, o senhor tem alguma formação em gestão pública? Não, Fabíola, não. Trabalhar com o governo, não, né? Mas trabalhar com a população, sim, né? Uhum. Então, acho que é interessante você me perguntar, até porque é democrático, a gente tem que renovar os quadros, né? Então, eu me propus essa renovação e, é claro, né, quando você vai entrar numa proposta de governo, tem me cobrado muito, né? Eu falo muito com o Ricardo, que faz o nosso plano de governo, e eu não quero falar nada que eu não vá fazer. Né? Então, tudo feito nas secretarias, tudo repensado na questão da educação, tudo que a gente olha na questão de segurança pública, aí sim é dentro da pasta de gestão. O seu programa de governo, eu até procurei no seu site, ele não foi divulgado amplamente, né? Tem ali justamente as suas propostas, algumas propostas. O plano como todo, o senhor tem pronto? Nós temos, olha, foi uma coisa bem interessante. A questão do plano de governo, quando você vai lá fazer a sua candidatura, você tem que também colocar à disposição um plano de governo. E eu me deparei com uma situação bem interessante, né? Eu fiz um plano com 30 páginas, né? Eu pensei mesmo, eu falei, e não foi um plano totalmente adequado. Sabe por quê? Porque conforme vai andando a campanha, você vai se adaptando à realidade, né? Você pode ver que todas as campanhas são mutáveis, né? Então você começa com um plano de governo e depois você vai adaptando em cima da realidade que você está vendo, né, acontecendo. Aquele plano que está ali, que tem 30 páginas, hoje não tem as mesmas, eu olho ele de outra forma, né? É porque não está no site, não encontrei. Está no site do tribunal também, que né? é divulgado para eles, mas na sua página exclusiva não tem. Não, na minha página não tem, isso. Bom, nós temos a participação também dos nossos ouvintes, mandando perguntas para cá, pelo nosso WhatsApp 999-131-943. Thiago Barbosa, qual é a pergunta que chega aí para o candidato Walter Siglioni? Bom, candidato, bom dia. Os ouvintes também saudam e perguntam o seguinte, o Anderson Mendes, por exemplo. Bom dia, eu gostaria de perguntar ao candidato, caso eleito, candidato, qual seria a primeira atitude perante a situação delicada da USP, algo que está noticiado, inclusive, hoje, né? Inclusive, hoje, eles já estão agilizando o primeiro dia, né, de volta, né? Bom, a USP, ela participa hoje do problema sério que tem a educação do Estado de São Paulo, né? E para isso, para a gente olhar para a questão da educação para qualquer pasta, pensando que hoje a educação no Estado, a pasta custa para o governo do Estado anualmente 27 bilhões de reais, é muito dinheiro, milhões de reais é muito dinheiro, nós temos que repensar na questão das finanças, do repasse. E é por isso que eu tenho proposto, bilhões, tá? É por isso que eu tenho proposto a questão de se repensar essa dívida que nós temos com o governo federal. Nós teríamos que ter alguma porta de acesso para poder manusear essa questão orçamentária do Estado. Então, na minha proposta, nós colocamos esse repactuar, repensar da dívida junto ao governo federal, porque hoje o Estado de São Paulo, manda para a União, todo mês, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se nós repensássemos isso, poderíamos colocar mais na educação, na saúde. Mas aí, nesse caso, candidato, o senhor fala de negociar essa dívida do governo do Estado com a União. Mas em relação à USP, vai aumentar o repasse do ICMS para quanto? Não, olha, valor a gente não deve pensar antes de assumir
A pasta seria... Não, mas as propostas que estão sendo discutidas por aí, do aumento do ICMS, por exemplo. Sabe, Fabíola, eu tenho pensado... Sim, a gente pode aumentar... Para quanto? Sim, para quanto eu não quero pensar. Repasse. O repasse a gente não pode pensar de pronto, porque seria incoerente você falar agora, eu vou repassar tanto sem você ter manuseio do orçamento, né? Isso não, que mas eu é tenho o índice, na verdade, não é a quantidade de dinheiro. Eu tenho, olha, na questão do aumento, inclusive do professor... Hoje está em 9,6, não sei se... E vai para 9, é o que estão pedindo, para ir para 9,9. E vai. Se você não tiver orçamento, você não consegue fazer isso acontecer. Inclusive me falaram, na primeira entrevista que eu dei, quanto você vai aumentar o professor? Eu falei, olha, é pedido 70%, o normal seria 30%, e é muito ainda. Mas se você repensar nas contas do Estado hoje, já não é possível mais nada. Por isso eu tenho me batido forte nessa... A gente bate na questão de debates falando, olha, vamos aumentar, vamos prometer? Sim, da onde que vem o dinheiro? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Mas essa questão da USP, como a pergunta até mesmo do próprio ouvinte, qual seria a primeira ação? E aí o senhor falou, vamos analisar e até negociar a dívida. Isso, né? Mas tem outras questões lá dentro da própria USP, assim, que o senhor não... Não, eu tenho acompanhado a questão da gestão, tudo. Eu estive lá, a gente até pedi como candidato para que nós tivéssemos reunião, não foi respondido de pronto, não sei porquê, mas eu acho que se você colocar a questão orçamentária em primeiro lugar, bate em todas. Depois, se você pensar nas questões de currículo, nas questões dos prédios, me falar em PPP para ter um financiamento também era interessante, mas nada é factível se você não tem a questão orçamentária completa. Você entende? E não dá para prometer nada que a gente não vai fazer. 10 horas e 42 minutos, nós temos a participação também do professor Marco Teixeira, que é justamente do quadro Discuta São Paulo. 10h42. Discuta São Paulo. Oferecimento Grupo Tejofran, soluções inteligentes em serviços especializados. O professor Marco Teixeira já está conosco na linha. Olá, professor. A pergunta para o nosso candidato Walter Siglioni. Olá, professor. Olá, candidato. Bom dia. Bom dia. Candidato, é o seguinte, nós tivemos aí, do ano passado para esse, um conjunto de problemas ligado aí à CPTM, sobretudo relacionado a questionamento de contratos, né? Isso gerou, inclusive, a criação de uma comissão que avaliou toda a questão da CPTM e até hoje o governador de São Paulo, que já tem uma proposta em mãos, ainda não implementou uma proposta que desse mais transparência e que, de certa forma, tornasse esses contratos menos vulneráveis a problemas que foram verificados. Eu queria saber, candidato, se o senhor tem alguma proposta na área de transparência, de boa gestão dos contratos do governo do Estado de São Paulo, pensando, sobretudo, que um bom contrato também tem bom impacto na política pública. O que o senhor diria disso? Esse repensar... Primeiro, agradecer a pergunta, né, que a gente vem de uma linha bem contratual, né? Esse repensar na questão do contrato é prioritário, né? Quando você assume qualquer casa, você tem que olhar para o lado administrativo, né? Todos os contratos você tem que repensar para ver se há o tempo certo, se você está dentro da lei orçamentária, se eles vão ter que ser executados nesse prazo, para você também não perder e ter que cair numa multa depois, né? Tem que ser repensado nos índices, tem que ser repensado nas parcerias. Tem que ser visto a questão da parceria público-privada, porque ela não é alternativa para o governo todo, ela termina a longo prazo endividando o Estado. Então, essa questão contratual junto ao governo do Estado tem que ter um técnico, e às vezes falta o olhar técnico, são os olhares jurídicos para isso. E a gente termina, acredito eu, numa gestão pública, realizando vários contratos que, por fim, terminam se perdendo no tamanho da máquina pública do jeito que está hoje, né? Por isso que eu bato sempre, tenho falado aqui, na questão orçamentária, né? Um bom contrato com execução correta trabalha bem dentro e desde que o orçamento esteja todo coerente. Por isso que a gente tem batido na dívida junto ao governo federal. A gente tem que olhar isso e vai olhar, sim, com bons advogados. Qual é? Mais alguma colocação, professor Marco Teixeira? Eu acho que a questão aí central, candidato, relativa aos contratos da CPTM, que são contratos de manutenção,
estão relacionadas aos custos, né? Ou seja, como lidar com essas questões. O senhor não, eu me pergunto várias vezes que esses índices são os custos estabelecidos, se eles têm uma comissão, né, que é esta comissão que está sendo formada, a gente pode repensar nisso, anualmente para olhar. Hoje, todo mundo sabe que quando eleito, você não vai executar nada no primeiro ano, você tem que ver a lei de diretrizes orçamentárias, tem que ver o que o governo deixou. Então, o governador que entrar ali, caso eleito for, eu vou botar uma equipe para olhar numa íntegra, em todas as pastas, esses contratos vinculados, e para ter transparência, tem que ter participação disso. Se há questionamento, nós precisamos olhar, né? Não adianta fechar os olhos. Então, tem que olhar, por exemplo, uma colocação igual à sua, mas dentro do governo tem uma equipe trabalhando isso. Tá certo. Obrigada, professor Marco Teixeira. Obrigado, professor. Até a próxima. Bom, o senhor é recente na política, né? Se filiou ao PRTB em 2013 e antes teve uma passagem em 2011 pelo PHS, é isso? Por que o senhor entrou na política? O senhor é jornalista do ramo de comunicação. Qual foi essa ideia de entrar na política? Na verdade, a primeira passagem no PHS foi porque eu tinha uma vontade de realizar alguma coisa entre bairros, né? E na época tinha a Zulaê Cobra, ela falou, vamos lá, vamos entrar. Tal. No mesmo mês que entrei, terminei não participando de nada. Participei exatamente do que eu fazia, nos meus programas de rádio, né? E trabalhando população, programas de televisão. Enfim, não foi uma passagem adequada. Quando foi o ano passado, o nosso presidente, o Levi Fidelis, pediu, olha, vem, entra, vincula, vamos ter uma força jovem e tal. Eu falei, boa ideia, vamos ver o que a gente pode contribuir com essa experiência de OAB, de jornalismo, de Cruz Vermelha, e foi assim que eu entrei, com essa vontade, né? Difícil, viu? É difícil estar aqui, mas a gente se esforça. E a partir daí a vontade de ser governador. Então, essa vontade de ser governador, viu, Pascoal? Essa vontade não é assim. Pascoal é nosso amigo, viu? Seu amigo, é meu então, amigo, é meu amigo. Espero que vote em mim. Essa vontade não é assim. Você participa de um colegiado, né? E você é escolhido. E depois disso, tem todos os ônus. Porque eu tenho falado, a campanha igual a nossa, eu preciso de muita gente que acredite, para não falar, ter esse histórico nosso de jornalismo e terminar não falando uma besteira, né? Nós queremos trabalhar mesmo e tem equipe para isso, e depois é muito mais ônus do que bônus. A gente está pensando na população, está pensando em gente, está pensando em pessoas idosas, são 6 milhões no estado, e eu tenho história na comunicação, eu tenho família, eu tenho amigos que nem vocês no jornalismo, eu tenho que representar de forma séria. Mesmo que seja só agora uma voz a falar, mas uma voz dizendo o seguinte, olha, as coisas não são assim. 10 horas e 48 minutos, estamos entrevistando aqui Walter Siglioni, que é o candidato do PRTB que concorre ao governo do estado de São Paulo. O maior problema hoje em dia que a gente tem vivido, né? Na verdade, não é o maior, temos vários, é a questão da água. Hoje, o nível do sistema Cantareira voltou a cair, está com 8%, segundo uma conversa recente que tivemos com o secretário de Recursos Hídricos, Mauro Arce. A água do Cantareira pode, inclusive, acabar em dezembro, se caso não chova o suficiente. E eu queria saber, o senhor, inclusive, já trabalhou na Sabesp, em área de manutenção da Sabesp. Caso o senhor seja eleito, vai encontrar o reservatório vazio. O que o senhor vai fazer na hora? É triste essa história da Sabesp, né? Eu não tenho que se repensar que isso acontece há anos. 20 anos eu trabalhei na Sabesp e todo dia nós víamos aquelas equipes saem até hoje às 4 horas da manhã para fazer o reparo das ruas. Isso é constante. São Paulo é um estado enorme, tem várias empresas interligadas e o sistema todo precisa de reparo constante, né? Então tem que ser feito um investimento nesta área, pensando que a Sabesp é uma empresa vinculada a um serviço único ao estado. Isso é recorrente. Aconteceu porque não choveu. Isso é claro, não existe. E outra situação. O senhor acha que o problema é só a falta de chuva? Não foi, não. Em 1970 foi estabelecida a lei dos mananciais. Depois de 80 ela não foi respeitada, né? Então, as construções perto das represas complicam. Quem é engenheiro, sabe o que eu estou falando, entende muito bem que não é só a manutenção, é questão das construções em lugar errado. Então, tem que ser repensado isso, tem que ser colocado isso para trabalhar a médio e a longo prazo. Isso não vai funcionar agora, essa situação não vai resolver. A gente precisa ter campanhas hoje de uso e reuso da água, uso e reuso, a gente joga água fora. Tem bairro que está aí que o sujeito não tem problema de água. Por exemplo, na minha casa não faltou água um dia.
Onde o senhor mora? Eu moro em Santana, não faltou um dia, mas um bairro ou dois para cima diz que tem racionamento todo dia. Provavelmente quem mora na minha rua não está pensando muito na questão da água. Então nós temos que pensar como na cidadania nossa, nós temos que repensar em políticas para que isso funcione bem, né? Não vai ter jeito agora, vai ter situação de crise. Agora, tem algumas alternativas. Por exemplo, a água e a luz andam juntas. Nós temos no plano de governo um trabalho com uma luz solar, né? Você tem hoje já liberado pela Eletropaulo o trabalho de captação por residência, está na Eletropaulo, não estou criando nada. Você pode instalar as placas para você ter esse uso da luz também, que é uma energia limpa. Mas o senhor não me respondeu. O que o senhor faria se chegasse no governo agora... E acabasse a água. E tivesse o Cantareira seco. Qual seria a sua ação? Olha, eu rezo, tem que fazer essa drenagem dos outros sistemas. Mas eu rezo para isso não acontecer. Será que rezar só vai não adiantar? Não vai adiantar. Olha, é uma realidade. Sabe o que acontece? O candidato que veio aqui prometer de uma outra forma, que nem a gente escutou do presidente do metrô, né? Prometer de uma outra forma que vai resolver a situação de bate pronto, infelizmente é mentira. O que o senhor fazia nessa Sabesp? Eu cuidava do setor de reparo, que é essa saída, né, engenharia, muito jovem. E depois um setor que eu não quero que ninguém cuide, que é a questão de cobrança, viu? É ruim cortar a água dos outros. Bom, mudando de assunto agora, falando um pouco sobre segurança pública. Em 18 anos, o número de roubos cresceu mais de 180% no estado de São Paulo. São 14 meses consecutivos de aumento de roubo. Nesse primeiro semestre, um aumento de 38% na capital paulista somente. No estado, a situação também é crítica, um aumento de 29,4% nesse primeiro semestre. São mais de 160 mil casos registrados nesse primeiro semestre no estado de São Paulo. Queria saber como é que o senhor vai reduzir os roubos no estado e se o senhor é a favor ou não desse programa de metas para os policiais e se o roubo deve estar incluso ou não nesse programa de metas que recentemente foi retirado. Não, eu não sou a favor do programa de metas, né? Eu acho que a polícia ela trabalha em cima da Constituição, né? Acho não, é o que tem que ser feito. Polícia judiciária, que é a polícia civil, ela tem que auxiliar no trabalho ao magistrado, à justiça, e a polícia militar tem que trabalhar um trabalho ostensivo, que é o da rua. Hoje temos um grande problema com relação a esse conceito, né? Quando se fala de segurança pública, se pensa só nas questões das polícias. Segurança pública é conceito de Estado. Rua adequada é segurança pública, iluminada é segurança pública, tudo gera essa sequência. Até a questão da água e da saúde é segurança pública. Agora, pensando na questão das polícias, né? Como é que você trabalha efetivamente? Primeiro, hoje a Polícia Civil e Militar, ela vive com vários problemas de comando. Nós temos que repensar isso, né? Termos um gestor da pasta, ainda não se foi bem definido se é um policial civil, um militar, um advogado, um promotor, um gestor da pasta que equacione tudo isso. Temos que repensar no secretário de Segurança e temos que repensar... Alguém além do secretário, o senhor está falando? Não. O secretário. A gente tem sempre essa discussão. Quem é da polícia, da base da polícia, sabe disso. Achar uma pessoa mais adequada que converse entre eles, né? Então, a solução seria a troca do secretário, é isso? Você vê que permanentemente isso acontece, né? Mas tem não tem nenhuma outra proposta? Não. Tem algumas outras, né? Você tem também que se fazer trabalhar dentro da Constituição e não misturar a Guarda Civil com a militar. Ponto. Nós temos 9 pelotões no estado de São Paulo que trabalham nessa região, né? Eles precisam de aparelhamento, mais dinheiro. Se você falar de estado, você vai entender que professor, a pasta da educação custa mais, depois qual é a seguida? A pasta da segurança, né? São 17 bilhões de reais e isso tem que ser remanejado, tem que ter mais investimento para eles, não só no pensar da pasta, não só no pensar do material que ele usa, que é o carro, o armamento, mas do cidadão policial. Isso não está sendo pensado. Quando a gente conversa com eles na base, eles falam, a gente tem problema. A gente sai à rua, ninguém pensa na nossa manutenção. É diferente. Um policial bem trabalhado, bem estudado, ele tendo estímulo, ele consegue trabalhar melhor. Agora, índice, a gente vê muito. Índice é a questão, tá em tanto de roubo, tal. Isso cai num geral, no geral para quem entende pouco, e termina pegando um conceito básico, né? Olha, o que você tem que trabalhar? Mais dinheiro para policial, enquadrar ele onde ele tem que trabalhar mesmo, na região dele, fazer ele trabalhar com polícia militar mesmo, não misturar a questão das polícias, aparelhar mais as delegacias hoje, né? Você tem um policial civil que ele não consegue tocar o inquérito para frente, fica parado o inquérito.
feito, né? Bom, mais uma pergunta vinda dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp 999-131-943. Thiago Barbosa, Bom, qual a justamente pergunta? nessa área da segurança, candidato, o Luciano Jassanã perguntou justamente qual que é a visão do senhor sobre a unificação das polícias, que o senhor falou das duas instituições, e o Henri Simões também escreve o seguinte: gostaria de perguntar, para ele, vivemos uma situação de crise na segurança pública, não tem nada de imediato para fazer? Porque o imediatismo sempre sai nas questões. Quando você é muito imediato, você não resolve nada. Isso é claro para mim. Você tem que entrar, estudar e ver adequadamente. O fato de você prometer e prometer numa situação de eleição que nem essa, falar, vou resolver dessa forma, é errado. Por isso que eu me bato dizendo o seguinte: nós vamos olhar sim, mas olhar com qualidade. Olha, unir polícia, isso não existe. Uma faz um trabalho, uma faz o outro. Você não consegue unir a polícia civil com a militar. Isso, no final, vira um bolo e ninguém resolve nada. Você tem que trabalhar a polícia civil para resolver as questões de inquérito, ajudar no judiciário, e a polícia militar ostensiva na rua. Se você unir as duas, você tira a função das duas, não é constitucional. Bom, nós estamos percorrendo todo o estado de São Paulo numa série de reportagens justamente para entender um pouquinho as diferenças entre uma cidade e outra. Esse estado que é gigante, né? Com 43 quase milhões de pessoas. E a gente tem percebido muitas diferenças entre uma cidade e outra. Eu gostaria de saber do senhor, qual é a sua visão do estado, as principais diferenças na sua opinião? E se o senhor conseguiu visitar quantas cidades aproximadamente e se conhece bem o estado de São Paulo como um todo? Eu conheço bem ele lembra que eu lhe falei que eu tenho esse contato agora com política, né? Recente, mas conheci muito bem quando fui fazer o meu trabalho junto à OAB, né? Então, quando a gente trabalha o judiciário, a gente conhece na maioria dos fóruns e aí as mazelas da população. Mas como a gente não está numa eleição de OAB, sendo governo do estado, né? As cidades que eu tenho visitado, o problema sempre é o mesmo, né? Qual é? Segurança pública, transporte, a questão da saúde e da educação. Isso bate sempre nas mesmas condições. E as diferenças entre as cidades, assim, o que o senhor destaca? Qual é a grande diferença de uma região para outra? Vamos diferenciar, até porque essa diferença na campanha não está sendo muito feita, né? Por exemplo, transporte na capital e grande capital, né? Um ciclo de ABC e tal. Hoje já é um pouco mais tranquilo, grande, mas tranquilo com alternativas. Na capital nós temos o metrô, mas quando discutimos em campanha, falamos em campanha de metrô no estado inteiro. Isso não é verdade, né? Hoje o contrato que se tem com o metrô de São Paulo, inclusive é feito com a prefeitura de São Paulo. Acho que ninguém nem fala isso, né? Tem que ter repasses da prefeitura com o governo do estado para que esse metrô agilize. E é o mais caro que tem para fazer, né? Isso transporte sobre o metrô. Agora, férreo. O estado inteiro já tinha FEPASA, né? E essas 5 ferrovias desenvolveram o nosso estado e são carentes desse transporte, né? Tanto para o litoral como para o interior do estado. Isso precisa ser repensado. Tem uma linha férrea trabalhando, mas não é adequada, não é a população. A gente tem que fazer isso. Mas o senhor não me falou da diferença, assim. Basicamente, a educação é melhor no interior do estado do que para cá. Isso é uma verdade. Não foi o que a gente constatou na nossa reportagem. Eu até visto, mas, por exemplo, você pega aqui no ABC, que são... As escolas, inclusive, que estão em primeiro lugar, estão na capital, né? Não, mas você tem uma curiosidade que eu visitei aqui o ABC, as escolas de primeiro grau, elas estão em primeiro lugar do que as outras. Olha que diferença interessante. Então, se você repensar... Que não é no interior, né? Não é no interior. É na região metropolitana. Mas se você repensar que a escola de primeiro grau tem que ser melhor, tem que se aplicar mais o dinheiro, é onde a gente vai melhorar tudo na população. É na educação. Então, a gente tem uma chance no interior de ter uma vida melhor e poder melhorar na educação. Agora, da cá para a capital, os problemas são enormes. Bom, o senhor tem menos de 1% das intenções de voto, né? Segundo as últimas pesquisas, não chegou a 1%. Como é fazer uma campanha assim e como é que mantém o ânimo para continuar adiante? A primeira semana eu me senti o sujeito mais rejeitado do mundo, porque eu tinha 0%, Pascoal, e fiquei com 0% de intenção e 16% de rejeição. Nunca fui tão rejeitado na minha vida, né? Depois teve uma outra pesquisa que eu estava com mais de 1%, né? E menos rejeição. Olha, eu acho o seguinte, é difícil para todos quando não tem dinheiro, principalmente o meu partido que não fez coligação nenhuma, não tem horário nenhum a mais, a gente está fazendo na raça, né? Agora, a pesquisa, tem que ver se ela é qualitativa, quantitativa. Eu não acredito muito na pesquisa, eu acredito no conceito que nós estamos passando, né? E outra, nós fomos para todos os debates, não
temos voz ativa para falar. Bom, candidato, eu proponho aqui um jogo rápido, a gente vai fazer um giro rápido. Eu gostaria que o senhor falasse se é a favor ou contra, sim ou não, sobre alguns temas que estão em debate, que são pedidos também pelos nossos ouvintes. O senhor é a favor do uso da bala de borracha em manifestação? Não. Não. A operação delegada é a favor ou contra? Sou contra. Contra. O senhor é a favor da inspeção veicular em todo o estado de São Paulo? Sim. Colocaria isso como uma prioridade. É a favor da reeleição? Não. Não é a favor. Programa Mais Médicos? Não, temos médicos e mais. Progressão continuada, a favor ou contra? Não. Não. E o decretar racionamento imediatamente, caso o senhor fosse governador? Sim. Decretaria racionamento? É impopular, mas o certo. Colocaria multa para o desperdício de água em São Paulo? Não. Não colocaria. É a favor do fim do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? De forma nenhuma. Privatização das estradas, PPPs nas estradas, a favor ou contra? Elas funcionam bem, mas não todas. Redução da maioridade penal? Não. Não, é contra? Contra. E a legalização do aborto? Não. Não. Internação compulsória para os dependentes químicos? Trabalho com isso é necessário. A internação compulsória. Precisa. O projeto da Prefeitura Braços Abertos, que dá dinheiro justamente para que os dependentes possam fazer o seu trabalho e morar, o senhor é contra? Olha, tem uma lei federal que não foi aplicada do SESNAD, que ela tem 375 milhões para isso. Contra? Então, não, a favor, então. Favor. A favor. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na CBN. Conversamos com o candidato Walter Siglioni, do PRTB. Vamos ao Repórter CBN e voltamos em instantes. CBN, eleições 2014.